tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Quais as principais vantagens da matriz SWOT? Quais são as vantagens? Que uma empresa, quando faz a matriz SWOT, quando ela entende as forças e as fraquezas dela, dentro internamente, o que ela entende quando ela observa as oportunidades e as ameaças no ambiente externo? O que, quais são as principais vantagens, né? Quando você observa tudo isso, quais são? O que você imagina? Vamos lá nas definições? Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre as vantagens da matriz SWOT é que realmente você começa a mapear todas as informações e você começa a analisar ponto a ponto o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu vou lançar uma loja de chocolates. Quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos? Bom, meu ponto forte é que no local onde eu estou lançando a minha lojinha de chocolates não tem nenhuma outra loja. Então a questão da localidade é muito interessante. Aonde eu estou colocando minha lojinha de chocolate é uma lojinha que, enfim, ela oferece chocolates artesanais, né? Então tem um produto, tem um público, né? Tá localizado num lugar onde eu tenho público que consome isso. Qual é a minha fraqueza? Eu preciso entender qual é a minha fraqueza. Minha fraqueza pode ser a questão do transporte, né? Do material para a confecção dos chocolates. Pode ser uma fraqueza logística. Qual a minha outra fraqueza? Estoque. Eu não tenho capacidade de produção, certo? E são ambientes internos, ok? Isso é um ambiente interno. Então eu entendo que eu tenho a localização, a minha empresa está super bem posicionada, mas eu tenho fraquezas que eu preciso resolver. Então como que eu vou resolver essa logística, né? Como que eu vou resolver essa questão de armazenamento, ok? E como a gente observa na questão das ameaças? O que poderia ser uma ameaça para mim? Né? Uma outra empresa do segmento de chocolates que tenha uma capacidade de produção e armazenagem maior que a minha. Isso é uma ameaça. Mas qual é a minha oportunidade? Né? Como eu forneço chocolates aí, gourmet, chocolates numa linha mais premium, focadas num público que realmente aprecia o chocolate de uma outra maneira, eu entendo que aí é uma oportunidade de eu criar outros sabores, criar outras variedades, outras mesclas de chocolate para atender esse público, né? Então eu acabo fidelizando esse público uma vez que as minhas mesclas, que os meus chocolates serão únicos, levando em consideração que mesmo que a concorrência venha, ela pode lançar alguma coisa similar, mas não igual, ok? Então eu tenho a oportunidade de fidelizar esses clientes, eu tenho a oportunidade de aumentar a minha produção devido à demanda dos clientes. Quanto mais clientes eu tiver, eu vou ter mais demanda, né? Vou ter mais gente pedindo esse produto. Enfim, então quando a gente pensa nas principais vantagens, vamos falar o seguinte: no momento em que se tem mapeadas as situações de risco e oportunidades no mercado, assim como os pontos fortes e fracos em relação aos seus concorrentes, é formado um panorama da empresa. Além de proporcionar uma visão geral, existem outras vantagens percebidas por quem utiliza a análise SWOT. Então, veja bem que a análise SWOT ela vai trazer um panorama geral da empresa de uma maneira didática, simples, que você consiga entender o que está acontecendo e como você vai agir, ok? Entendendo isso, a gente precisa entender a posição estratégica. Então, quem utiliza a análise SWOT, entenda o seguinte: quem utiliza a matriz de análise SWOT, ela vai utilizar um dos fatores é a posição estratégica. O que seria essa posição estratégica? Ela vai levar em consideração
o quê? A análise dos ambientes e informando qual a característica da empresa. Então, assim, isso facilita os gestores do negócio identifiquem a posição estratégica do negócio. Então, como que a minha empresa está perante o consumidor? Como a minha empresa está perante o fornecedor? Como a minha empresa está perante ao meu funcionário? Certo? Por quê? Porque entendo o seguinte, quando a gente fala dessa questão da posição estratégica, quando a gente fala, pensa assim, como eu posso dizer? Vamos supor que você acompanha os seus concorrentes, tá? Você está acompanhando, então você está vendo, inclusive, quanto que o seu concorrente está pagando para a mesma função que você paga na sua empresa, certo? Se ele estiver pagando mais que você e você puder aumentar ali para equiparar, vai ser muito interessante, porque você pode ter uma perda de mão de obra por uma questão salarial, uma vez que o outro paga mais do que você, certo? Quando a gente pensa nessa questão de estratégia, quando a gente fala do cliente, quantos por cento a minha empresa ela representa dentro daquele mercado onde ela atua? Né? Qual a porcentagem dela? Qual a porcentagem de clientes que conhecem ela? Quem são as pessoas que entendem e dão valor à empresa, certo? Então você começa a entender qual a posição estratégica. Se você sabe quanto que essa empresa representa no mercado, né, o que ela fornece, quais são os pontos fortes e fracos dela, consequentemente você consegue identificar muito mais fácil a posição dela dentro do mercado. Saber como a empresa está posicionada no mercado, assim como comparar a sua atuação com as demais opções disponíveis, são vantagens que podem ser analisadas com a matriz SWOT. Então, quando a gente fala da matriz SWOT, é exatamente isso: é você analisar, ter condições de analisar o mercado como um todo. E assim, o que acontece? Você conseguindo fazer essa análise, consequentemente, você consegue fazer entregas muito mais precisas, né, e muito mais assertivas. Uma vez que quando você faz a sua questão de posição estratégica, se a tua posição que você criou ali naquele momento, você criou uma estratégia para atingir determinado objetivo, a partir do momento que você tem a matriz SWOT na sua mão, você começa a enxergar possíveis, inclusive até mudanças de objetivos, porque você começa a verificar o que é realmente importante para a empresa, o que vai ser interessante para a empresa, para a operação da empresa e aonde ela precisa se posicionar, inclusive para se blindar tanto de fatores externos quanto de fatores internos, ok? Melhora dos serviços e produtos, tá? Quando você tem esse acesso à matriz SWOT, quando você realiza a matriz SWOT, consequentemente você começa o quê? A visualizar o que você pode melhorar no seu produto, o que você pode incrementar no seu serviço, que maneira que o cliente busca dentro desse produto, desse serviço e que você pode oferecer. Inclusive, outras alternativas além do que você já oferece, você começa a pensar como fornecer para esse cliente. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa sempre, sempre, sempre prestar atenção é justamente isso, né? Porque no final das contas, quem paga a conta é o cliente. E é a conta do cliente, o pagamento do cliente que vai pagar nossas contas. Então, não faz sentido a gente criar um produto ou um serviço que não atenda essa necessidade do cliente, que não atenda a visão do cliente. Então, quando a gente pensa nessa questão da melhora dos serviços ou produtos, a gente vai estar sempre pensando no cliente. O cliente vai ser o nosso foco principal. Só que para eu entender o que ele espera, o que eu posso melhorar do meu produto ou serviço, eu preciso entender o que a concorrência faz. E eu preciso entender o que as pessoas que utilizam a concorrência buscam quando utilizam a concorrência. Porque eu posso oferecer alguma coisa semelhante, eu posso oferecer uma coisa inclusive melhor, né?
Então, diante do levantamento das informações feitas para a matriz SWOT, outra vantagem é percebida: a possibilidade de identificar melhorias no portfólio do cliente. Ajustes nos serviços oferecidos, por muitas vezes, estão de fácil acesso para pôr em prática, mas não são identificados por falta de visão mais analítica da empresa. Nesses casos, a ferramenta auxilia para apontá-los a fim de desenvolvê-los. Então vamos lá. Lembra quando eu falei da Kodak? Que ela faliu, ela foi a maior empresa aí de filmes, né? Para câmeras fotográficas, inclusive produziu câmeras fotográficas. Eles, por algum erro, cometeram algum erro na análise SWOT e eles não conseguiram enxergar a melhoria que eles poderiam fazer no produto deles. Né? Eles não enxergaram a melhoria que o cliente necessitava. Eles não tornaram o produto deles acessível. Então, outro exemplo que eu posso trazer para vocês sobre melhorias, né, para o cliente, vamos lá. Existem companhias aéreas que elas foram crescendo no decorrer dos anos. Hoje Latam, mas a época TAM, qual era o diferencial que a TAM fornecia para os clientes? Né? O que ela criou? Qual foi a metodologia que ela utilizou? Né? Justamente para trazer aí uma oportunidade, né, de melhorar o serviço que já era prestado. Então, vamos lá. Vou levantar para vocês alguns pontos que são levantados. No início dos anos 90, a TAM ela queria conquistar o mercado, certo? Só que ela estava concorrendo com grandes empresas do setor aéreo. Então ela estava concorrendo na época com Transbrasil, VASP e Varig, que eram as maiores na época, tá? E entendendo isso, ela precisava, e ela queria uma fatia do mercado. Então ela começou a fazer voos regionais, certo? E a partir de 90, no início dos anos 90, ela já conseguia atender, né, algumas rotas, como a Ponte Aérea Rio-São Paulo. Ela comprou vários Fokker 100, que eram aeronaves com maior capacidade do que ela tinha, certo? Porque até então ela voava aviões menores ainda, né? Realmente para rotas regionais onde ninguém queria operar, ou que as pistas para operação eram pistas pequenas, então só dava para operar aviões de menor porte. E eles escolheram o Fokker 100 por quê? Porque o Fokker 100 ele não precisava de grandes estruturas para utilizar as pistas. Então, assim, ele não precisava de uma escada para acoplar no avião para as pessoas descerem. Ele mesmo já tinha a escada dele, tá? E ele não precisava de muita pista, entre outras coisas. Então, o que acontece com o Fokker 100? Nesse momento, ele teve um aparelho que ele conseguia ser versátil, porque ele conseguia voar todo em território nacional, ou seja, viagens de curto e médio alcance. Ele começou a fornecer um serviço diferenciado para os clientes. Entendendo e o que ele identificou? Que as pessoas que voavam na Ponte Aérea Rio-São Paulo, na hora do almoço, elas estavam ali, no momento que elas estão voando, seria o momento que elas estariam almoçando. Então, seria interessante, naquela época, ele fornecer um almoço nessa rota, nesse horário específico, certo? Justamente porque a pessoa já chegaria no seu destino, já estaria almoçado, então seria menos tempo. Então ele dizia o seguinte: venha com a nossa companhia porque você economiza tempo. Ao invés de você parar para comer, você já come dentro do avião e já desce tranquilo. Outra coisa, ele trouxe o sentimento para o cliente, o sentimento de importância, de ser único. Pela manhã, era muito comum ter os comissários, né, os funcionários da empresa, recepcionando os passageiros para o voo, e os passageiros passando sobre um tapete vermelho, certo? E nesse tapete vermelho, às vezes o próprio dono da empresa cumprimentava os passageiros. Então você dava o sentimento para o passageiro do que? De importância. Ele era importante para a empresa, ele trazia esse sentimento. Então, coisas que as outras companhias aéreas não traziam. Então, por esse motivo, eles tiveram o quê? Através de uma análise SWOT, eles entenderam que eles poderiam melhorar o serviço deles
bem como a entrega do produto final, que era uma viagem de excelência. Então, dentro das vantagens que a gente tem quando você utiliza a análise SWOT, a matriz de análise SWOT, é o quê? Insights, né, para solucionar problemas. O que são insights? São ideias, né? Você começa a pensar fora da caixinha, você começa a ter informação para começar a pensar de uma maneira diferente, de uma maneira onde seja mais produtivo e inteligente para a sua empresa. Novamente falando da TAM, qual foi a ideia que eles tiveram para solucionar o problema de sujeira dentro dos carpetes de suas aeronaves Fokker 100 lá nos anos 90? Qual foi a ideia deles? O que eles tiveram? Porque é o seguinte, as aeronaves Fokker 100, elas possuíam um carpete dentro da aeronave, que era um carpete que não é qualquer carpete. Então, tudo que fica dentro de uma aeronave não pode ser qualquer tipo de produto, uma vez que em pressurização, em alta altitude, com a pressurização, não pode ser produtos que tenham combustão, por exemplo. Então, não é qualquer produto que pode ser utilizado dentro do avião. E esses tapetes dentro do avião, esses carpetes, eram e são extremamente caros. Então isso era algo que custava muito caro para a companhia, uma vez que as pessoas vinham com seus sapatos de suas casas, passavam pelo aeroporto, e em alguns casos, como o Fokker C, ele não precisava, ele não tinha, como posso dizer, ele não precisava ser feito o embarque diretamente num finger, né? Que é uma plataforma que vai até o avião. Muitas vezes eles embarcavam na pista mesmo. Então eles iam até o avião lá na área remota, né? Com aquele ônibusinho que pegava a pessoa dentro do aeroporto e levava até lá. E lá a pessoa embarcava. Qual foi a sacada que eles tiveram? É muito importante lembrar que quando eles tiveram essa ideia, é, a, a, é, além de resolver esse problema, né, diminuir a intensidade de troca desses carpetes, eles acabaram trazendo um sentimento de pertencimento maior para o cliente em frente à companhia. Então, como eu havia dito, era muito comum na TAM você ter os tapetes vermelhos, né? Entanto que eles têm uma frase em inglês que eles utilizavam nos aviões da TAM, que era The Red Magic Carpet, ou seja, o mágico, o carpete vermelho mágico, né? Por quê? O que acontece com essa história do carpete vermelho? Primeiro que você tem aí, a primeira coisa que você imagina sobre o carpete vermelho é o quê? De importância, né? De celebridade, de como posso dizer, de exclusividade. Por exemplo, as noivas, quando elas casam, nas igrejas utilizam tapete, né? Hoje em dia tem várias formas, mas o tradicional seria o tapete vermelho, correto? Era a passarela de tapete vermelho, porque ele traz a imponência e essa sensação de exclusividade. Então, quando ele começou a colocar os tapetes no chão do hangar, esses carpetes vermelhos no chão do hangar, carpetes baratinhos, carpetes quase que descartáveis, né? Que ele não tinha nem seu carpete, ele é um forro, né? O que ele fez? O que ele criou ali? Ele criou primeiro esse sentimento, ele melhorou esse sentimento de pertencimento do cliente com a empresa, de exclusividade, né? Uma vez que a pessoa atravessava uma passarela, né, um tapete vermelho, então a pessoa se sentia o quê? Importante. Ela entendia que para aquela companhia eles eram importantes. E qual foi o outro problema? E o que ele solucionou com isso, né? Ele solucionou o problema da troca de carpete das aeronaves. Uma vez que o passageiro ele vinha e passava por cima desse tapete vermelho, a boa parte da sujeira que estava no pé dele ficava ali, antes de entrar na aeronave. E dessa forma, ele reduziu o quê? Custo para a companhia. Isso foi uma ideia que gerou redução de custo. Justamente porque, a partir do momento que o passageiro ele vinha com seus, pisando, com seu sapatinho bonitinho lá e pisava nesse tapete, toda a sujeira, tudo que tivesse a mais e que o carpete conseguisse pegar, pegaria.
Então, teoricamente, esse passageiro ele entraria com os pés mais limpos na aeronave. E a longo, por exemplo, se o Fokker 100 precisava a cada 10.000 horas de voo fazer uma troca ou uma higienização completa dos carpetes da aeronave, isso começou a aumentar. Ele aumentou aí a capacidade com que esse carpete aguentasse, né? Então, ou seja, se antes ele, com 10.000 horas de voo, ele precisava fazer uma higienização naqueles carpetes, começou a fazer com 15.000 horas de voo para fazer essa inspeção, essa higienização, né? Uma vez que tem que parar a aeronave, tem que limpar, tem que secar, né? Não dá para já colocar a aeronave para voar naquele momento. Então, tem um tempo de parada, né? Então, reduziu esse tempo de parada, reduziu a quantidade de trocas que precisavam ser feitas, né? Então, ele aumentou a longevidade do produto e ainda aumentou o sentimento de exclusividade do cliente. Ou seja, ele melhorou o produto, o serviço, mas ele só conseguiu ter essa ideia, né, ter esse insight, após fazer uma análise SWOT, porque ele começou a perceber o quê? O que as outras companhias forneciam, qual era o serviço das outras companhias, e dessa forma ele conseguiu entender o que ele poderia fornecer na dele. E, em contrapartida, solucionar problemas, ok? Então, quando a gente fala de insights para solucionar problemas, a gente tem que pensar o seguinte: é muito comum que os problemas eles apareçam e se configurem na matriz SWOT, principalmente quando os pontos fracos são apontados, seja no fluxo de processos internos, na distribuição de tarefas e até mesmo na abordagem da empresa. As dificuldades detectadas durante a utilização da ferramenta podem ser tratadas com ações específicas para serem solucionadas. Então entendam, lá no caso da TAM, o processo, eles tinham um problema com a questão da troca de carpete, né? Porque quando eles faziam uma troca de carpete dentro da aeronave, a aeronave tinha que ficar X tempo parado, né? Ou uma higienização mais profunda precisava ficar X tempo parado. A partir do momento que essas trocas ficaram menos frequentes, ele aumentou a longevidade dessas trocas, desses carpetes, consequentemente, ele melhorou o fluxo, o processo, né? Entenda o seguinte, gente, a aeronave não foi feita para ficar parado. É igual ônibus de viagem, igual caminhão, não é feito para ficar parado. Avião foi feito para voar, caminhão para transportar e ônibus para andar. Então, a obrigação, né, que esses equipamentos precisam, o pressuposto é o seguinte, que eles podem voar sem parar. Só vai parar para abastecer e uma manutenção, alguma coisa, mas ela é para voar direto. Só que como todo equipamento que você utiliza, você precisa fazer manutenções, esses aviões têm manutenções programadas, né? Então nessas manutenções programadas, eles verificam a estrutura da aeronave, então eles param a aeronave. E esse tempo de parada representa perda de dinheiro para a empresa. A aeronave no chão, vazia, ou a aeronave voando vazia, né, sem carga, sem passageiro, é dinheiro perdido, certo? Então, o que acontece? Quando a gente observa nessa questão de processos, aquele tapete vermelho, ele fez o quê? Ele melhorou o fluxo do processo interno, de como era a troca dos carpetes, de quanto em quanto tempo, né? Outra coisa também que é interessante a gente observar quando a gente fala em processos internos sobre a distribuição de tarefas é que, consequentemente, quando você pensa nessa questão de distribuição de tarefas, muitas vezes você acaba utilizando uma pessoa que fazia uma determinada tarefa, mas você acaba imputando ela uma outra função além da que ela já faz, certo? Então, por exemplo, antigamente, os setores de reservas nos hotéis, você tinha um setor de reservas que ia fazer as reservas dos hóspedes, certo? E, em contrapartida, você tinha ali
como eu posso dizer, setores à parte que cuidavam de eventos, certo? Então você tinha um setor para reservas, você tinha um setor para eventos, você tinha um setor específico para recepção, você tinha um setor específico para alimentos e bebidas, enfim. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia? Com a redução drástica de hospedagem, ou seja, os hotéis em São Paulo que ficavam de 80% a 90% lotados, tiveram uma queda muito brusca na sua ocupação. Muitos começaram a funcionar com a metade da capacidade. Então, o que aconteceu? Eles precisaram otimizar. Através da análise SWOT, eles começaram a entender o quê? O que eu posso. Qual a ideia que eu tenho para solucionar um problema? Eles tinham um problema de fluxo, então eles não podiam manter uma folha de pagamento muito alta. Então, o que eles começaram a fazer? Realmente, eles começaram a juntar setores, né? Dispensar pessoas e fazer a junção de setores para redução de custo. Então, por exemplo, eu tenho um chefe de recepção e uma governanta. Eu escolheria entre os dois e esse cuidaria da governança. Para quem não sabe, governança é o setor responsável pelo controle de todo o serviço de limpeza do hotel, tanto nos apartamentos quanto nas áreas comuns. E o chefe de recepção, né, ele é responsável pela recepção, ou seja, por todos os turnos que trabalham, por toda, ele é responsável pela cobrança das diárias, ele é responsável pelo controle das contas, né, dos hóspedes. Então, por exemplo, se tinha um hóspede com uma conta muito elevada, ele tinha que realizar esse controle. Entendendo isso, os hotéis começaram a o quê? Fazer junção. Ele escolhia, por exemplo, o chefe de recepção. Esse chefe de recepção ele iria também cuidar da governança, né? Ele ia fazer o fluxo de governança, uma vez que a recepção ela faz a entrada e saída dos apartamentos. Então ela tem controle, né, sobre a questão dos apartamentos que estão vagos, dos apartamentos que precisam ser limpos e dos apartamentos que estão ocupados. Então, dessa forma, eles otimizaram, né, dentro da cadeia os recursos que eles tinham. Então, eles demitiram aí, por exemplo, uma governanta e contrataram contrataram, não, atribuíram ao chefe de recepção aí um novo departamento. E isso também se refere, por exemplo, você tinha antes um gestor de alimentos e bebidas e um chefe de eventos, certo? O que começou -se a fazer? Por exemplo, alguns hotéis ou ficou o chefe de alimentos e bebidas ou ficou o chefe de eventos. E eles, e quem ficou, acabava fazendo a função. Por exemplo, o gestor de alimentos e bebidas, ele vai cuidar tanto da área da cozinha, quanto da área do restaurante na área de praça, certo? E também de questões em eventos como serviço de sala, né? Já o gestor de eventos, ele cuida do cronograma desse serviço de sala, né? Ele que faz o cronograma diretamente com o cliente, ele que dá todo o suporte que o cliente precisa dentro da sala de eventos, ele que acaba fazendo as orientações, né? Dos horários e tudo mais. O que entendeu-se? Que entendeu-se que para eles otimizarem os recursos que eles tinham, a ideia que eles tiveram, o insight para eles solucionarem esse problema de fluxo de caixa, foi juntar esses dois setores. E, obviamente, uma pessoa foi demitida e eles acabaram tendo aí uma pessoa realizando duas tarefas, que, por sua vez, por estar no momento de pandemia, fez todo sentido, né? Já que, como eu posso dizer, você não tinha eventos, os hotéis estavam boa parte aí com 50% de apartamentos funcionando. Então, foi isso. Então, quando a gente imagina insights para solucionar problemas através da matriz SWOT, você começa a identificar qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, né? E dentro do que eu falei aqui para vocês,
esses processos, essa abordagem, né, na matriz SWOT é muito importante justamente para que você tenha o quê? Uma visão das tarefas que precisam ser realizadas. Então, vamos contextualizar mais essa questão dos insights, que são as ideias, né, que elas ajudam a solucionar problemas. Então, deixando isso bem claro, assim, é comum que problemas apareçam, ou seja, vai aparecer logo na montagem da configuração da matriz SWOT para aquele negócio. Você vai ter diversas dúvidas, enfim. Principalmente quanto aos pontos fracos que são apontados. Ou seja, os pontos fracos vai lida diretamente com as limitações internas que você tem, tá? Então, em cima dessas limitações internas que são controláveis, você consegue criar, né? Você consegue criar uma estratégia para, né, conseguir superar esses pontos fracos. Seja no fluxo de processos internos, na distribuição de tarefas e até mesmo na abordagem da empresa. Todas as dificuldades detectadas durante a utilização da ferramenta análise SWOT podem ser tratadas com ações específicas para serem solucionadas. Ou seja, se eu tenho na minha linha de produção um colaborador que ele não está ele não está adequado aos padrões que a empresa precisa, eu consigo enxergar ali que das duas uma, né? Ou esse colaborador ele não está adequado, ou a demanda de serviço está aquém, né, do que ele consiga fazer e qualquer outra pessoa, certo? E aí onde você vai ou contratar uma pessoa para ajudar, ou contratar uma pessoa para aquele lugar, para ocupar aquela posição, certo? E isso interfere em diversos procedimentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de sorvete, como que a gente faz sorvete, né? Você tem o leite, você tem as essências, você tem os espessantes, e tudo isso tem as suas quantidades. Porém, dependendo do que você vai fazer, determinado produto, além dele não ter uma visibilidade, uma aceitação boa pelo cliente, ele tem o quê? Uma demora muito grande no preparo. Então, é um fluxo que você acaba tendo que mudar, por exemplo, tirar esse produto do mix da loja, certo? Ou ter esse produto somente sob encomenda. Vai depender, né? Isso vai depender da análise que você fizer e que faça sentido para a empresa, ok? E a partir daí a gente vai falar o quê? Das oportunidades para novos produtos. Então, lembre-se, a gente fala novos produtos, mas vamos pensar em serviços, né? Tem muitos produtos que são criados, né? Ou até mesmo são apenas, não digo criados, mas que são reformulados, e em cima desses novos produtos você tem aí inclusive serviços atrelados. Então, por exemplo, é muito comum hoje você fazer a compra de eletrodomésticos e ter algum campo no site perguntando se você precisa de um instalador. E isso acontece também com móveis, certo? Entendendo isso, a gente consegue perceber que lá na matriz de análise SWOT, quando foi criado esse escopo desse negócio, o escopo da oportunidade desse produto no mercado, entendeu-se que seria uma oportunidade de ter um serviço atrelado, né? E que o cliente estaria disposto a pagar um pouco mais para ter esse serviço. Ou seja, a pessoa compra o produto e se ela quiser, ela vai pagar aí uma pessoa terceirizada para poder fazer a instalação dos produtos, dos materiais dela que ela comprou. Entendendo isso,
a gente vai entrar no seguinte: a inovação é uma vantagem competitiva que dá destaque para as empresas que investem nesse fator. Ou seja, a inovação ela vai trazer uma visibilidade diferenciada e percebida pelo cliente, né? E isso é uma coisa que traz uma competitividade maior para o segmento, para o setor. É aquela história, né? Há alguns anos atrás, você, para comprar um carro, um determinado veículo, você não, você, muitos anos atrás, você não tinha como testar o carro. Você podia entrar, você podia ver, você podia mexer, mas você não podia dar uma volta com o carro para saber se aquele carro realmente seria bom, né? Em muitos casos você não tinha isso. Hoje em dia não, já de alguns anos para cá, você tem essa possibilidade de entrar na concessionária e pedir para fazer um test drive em algum veículo que seja da sua preferência, certo? Isso demonstra o quê? Demonstra que as primeiras concessionárias que forneceram os test drive tiveram uma visão diferenciada do cliente, tanto pela marca quanto pelo atendimento daquela concessionária. E assim, dessa forma, ele transformou, né, aquela história, né? Ele criou uma oportunidade de venda oferecendo um serviço diferenciado, né? Então ele através daquele serviço ali da oportunidade de realizar um test drive, ele conseguiu o quê? Criar uma nova estratégia para aquele produto, né? Quando a gente pensa em novos produtos, entenda que não basta simplesmente você criar 7 camisetas cada uma de uma cor. Não. Você precisa criar produtos que façam sentido para aquele público que você quer atender. Então vamos supor que eu criei 7 camisetas, cada uma de uma cor, para pessoas que praticam ginástica, certo? Dentro disso eu preciso saber quais cores eu preciso ter, né, em tamanhos e modelos masculino e feminino, certo? E dentro disso eu preciso saber quais modelos eu tenho que ter menos dentro dessas cores, justamente para que eu consiga atender um número maior de pessoas, certo? Então, por exemplo, eu observo que para os homens, o preto, o azul, o cinza, o branco, o amarelo, até o vermelho tem uma saída muito relevante se comparado ao rosa, certo? Então, a cor rosa para o homem, você vai ter uma saída menor em frente às outras cores. Já para as mulheres, o rosa pode ter uma saída muito maior, justamente por ser uma cor que é atrelado, né, ao sentimento feminino, né, ao sentimento não, ao feminino. É uma cor que é atrelada ao feminino. Não que seja uma verdade, né, porque homens e mulheres podem utilizar a cor que quiser, mas é uma cor que remete ao feminino. Então, consequentemente, o rosa, um modelo cor-de-rosa para as mulheres sairá muito mais do que um modelo azul cinza, né? Então é isso, é você criar produtos, trazer inovações, né? Trazer novos produtos de uma maneira que a empresa, inclusive também tem essa questão do custo controlado, né? De uma maneira inteligente. Então, entendendo isso, vale lembrar que para inovar não é preciso necessariamente prover de grandes tecnologias e investimentos altos. Desenvolver novas ou melhores soluções já é um passo para a inovação. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão da oportunidade para novos produtos, a gente imagina o seguinte: um mercado onde você tem clientes sedentos por soluções,
e você vai buscar essas soluções para criar novos produtos, certo? Só que às vezes para você criar um novo produto, você não precisa necessariamente fazer um investimento muito alto ou ter uma tecnologia muito avançada. Basta você observar o que o cliente necessita, observar quais são as dores que esse cliente tem e buscar dentro dessas dores alternativas que sejam viáveis para o seu negócio e que você consiga implementar isso. E que através dessas oportunidades de novos produtos, você consiga trazer uma visibilidade do negócio como um todo com outros olhos para o cliente. Então o cliente ele vai às vezes te procurar porque você tem sempre novos produtos, né? E são produtos que fazem sentido com o cliente, que falam com o público, certo? Então, entenda, oportunidade para novos produtos é realmente você enxergar o mercado e entender o que o cliente necessita, entender o que ele quer, de que forma ele quer, de que forma faz sentido para ele, tá? E essas oportunidades realmente ela é um fator que você começa a perceber somente quando você está fazendo o quê? A análise SWOT. Por quê? Porque, como eu já disse, ali você consegue observar melhor, uma vez que você vai utilizar dados mercadológicos, justamente para que o cliente, justamente para que você tenha um embasamento maior na montagem da sua análise e assim conseguir justificar, né, o porquê de tal ação, o porquê de tal criação, o porquê do investimento na questão do agregar valor àquele produto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo Polishop. A Polishop, ela criou aquelas panelas antiaderentes que não colam nada, que são super resistentes, com fundo triplo, cerâmico. Enfim, por que eles criaram esse produto? Porque eles já vendiam panelas antiaderentes. Porém, essas panelas, elas tinham uma vida, uma durabilidade menor. Então, o que eles começaram a perceber? Que os clientes queriam panelas que tivessem uma durabilidade maior e que realmente tivessem essa questão do antiaderente mais claro, que realmente aquele antiaderente ele percebesse que funcionasse. Então, o que eles fizeram? Eles observaram que eles poderiam criar uma panela que tivesse essa perspectiva. Foi um investimento alto? Com certeza. Não precisaria ser um investimento alto? Não sei. Mas nesse caso específico foi um investimento alto, mas que deu super certo. Um investimento que não custa nada, digamos assim, que você não teve grande impacto tecnológico. Por exemplo, quando eu falei para vocês, né, sobre, por exemplo, a TAM, sobre o tapete da TAM, uma maneira dela criar, né, uma oportunidade de um novo produto foi observar os horários em que os clientes faziam ponte aérea, observar que eles poderiam ganhar mercado, ganhar mais oportunidade se eles oferecessem almoço no período que compreendia entre a 1 e até as 2 da tarde, certo? Isso, gente, é uma coisa que acontecia no passado quando era TAM. Hoje em dia é Latam, são outros procedimentos, é uma outra história. Mas lá atrás acontecia isso, né? Então, o que eles faziam? Ele criou, né, um cardápio de almoço justamente para que o cliente que buscasse o produto dele ia buscar por essa nova oportunidade, por esse novo produto atrelado ao produto principal que era a viagem. Que era o quê? A condição de você almoçar dentro do avião e chegar no destino e ir direto para ir para o trabalho, né? E sem precisar parar para almoçar, sem você ter essa perda de tempo, né? Porque como que fazia? Se não tinha almoço dentro da aeronave, ou a pessoa tinha que sair antes e almoçar antes de ir para o aeroporto, ou ela ia
e chegava no aeroporto, por exemplo, no caso da ponte aérea no Rio de Janeiro, ela iria almoçar no Rio de Janeiro, para depois cumprir o compromisso de trabalho dela. Dessa forma, reduziu-se o tempo para o cliente percebeu isso e não foi algo assim muito oneroso, uma vez que não foi muito oneroso, né? Uma vez porque eles já forneciam alimentação nos voos, então eles não tiveram um impacto no custo, muito pelo contrário, eles observaram que em outros voos, ao invés de fornecer alimentação, eles poderiam fornecer lanches, coisas nesse sentido. E nesses voos mais específicos, eles atendendo um público-alvo aí, que seriam os executivos que estavam indo na ponte aérea para trabalho, eles conseguiram trazer para eles com esse novo produto, né? E aliás, entendendo essa necessidade desses executivos de irem trabalhar, enfim, de não perderem tempo, a empresa entendeu uma oportunidade num novo produto, que seria esse, no caso, a pessoa viajaria e se porventura o voo dela passasse entre meio-dia e 1 hora, ela receberia um almoço, né? Entendendo isso, lá na matriz de análise SWOT, é muito válido que a gente entenda que isso foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade de criar um novo serviço dentro já de um produto que já existia, né? E por que que não era tão oneroso? Porque a companhia aérea já fornecia comida nos seus voos. A diferença é que ao invés de fornecer um lanche, eles trouxeram um almoço realmente, né? E isso, consequentemente, trouxe a preferência dos clientes para a empresa, né? Então, na hora de voar, eles optam voar de tanto justamente por esse benefício, ok? Por essa oportunidade, por esse novo produto, né? Que a empresa implementou. Agora falando de tomada de decisão estratégica. Como que vamos realizar essa tomada de decisão estratégica? Embasados em que a gente faz essa tomada de decisão estratégica? O cliente quer abrir uma filial, mas está na dúvida se vale a pena. A análise SWOT pode ajudar na decisão final, pode ajudar na decisão. Afinal, a ferramenta mostra um panorama da empresa correto? Outros dilemas de gestão precisam de decisões efetivas para sair do papel ou para entrar de vez na gaveta e também podem contar com a ferramenta para dar embasamento. Então, quando a gente vai falar da tomada de decisão estratégica, é justamente isso. É aquele momento que você já montou a sua matriz de análise SWOT. Todas as informações que estão na matriz de análise SWOT são informações verídicas, informações que você traz aí com um contexto mercadológico, certo? Dentro do ambiente, dentro dessas informações, é onde você vai obter um panorama geral de um projeto ou até mesmo de uma empresa, se ela vai, como posso dizer, fazer, por exemplo, no caso de uma filial, como eu trouxe aqui o exemplo, se vale a pena. Vale a pena ter uma filial ou não? Por exemplo, existem hotéis em São Paulo, por exemplo, a Rede Stan Plaza, ela tem na mesma rua, se eu não me engano, são basicamente na mesma rua, porque é uma rua só que ela vai trocando de nome no decorrer dela. Ela tem no mesmo eixo, no mesmo perímetro, ali num raio de até 5 quilômetros, 3, 4. Ela tem aproximadamente de 4 a 5 empreendimentos, né? E, e por que que eles têm esses 4 ou 5 empreendimentos? Porque dentro da análise SWOT, eles entenderam que o público que eles querem atingir é o que? É o público empresarial, são os executivos, as pessoas que vêm a São Paulo a trabalho, geralmente pela empresa, ok? Os prédios já estão estrategicamente distribuídos
entre a Rua Funchal e a Engenheiro Luiz Carlos Berrini, para que fique próximo, né, aos escritórios, certo? Para que a pessoa não tenha necessidade de se deslocar de táxi ou de carro, não, que ela consiga inclusive ir a pé, por ser uma, 2 quadras do hotel. Então, percebam que dentro dessa análise SWOT, quando os empreendimentos começaram a ser construídos, entendeu-se que valia a pena, porque uma das unidades, a primeira unidade deles, vivia acima de 80% de ocupação. E isso para a hotelaria faz sentido. Qualquer empreendimento hoteleiro que esteja no anual, tá? Numa margem anual, que esteja entre 80% a 90% de ocupação, é válido você ter mais uma filial. Só que não faria sentido ter uma filial longe da primeira, justamente porque, como um hotel, diferentemente de uma linha de produção que você aumenta, hotel você não tem como fazer um puxadinho, tá? Então o que, que você faz? Você constrói um outro hotel, uma outra estrutura. E dentro dessa outra estrutura, sim, ela vai se manter justamente porque você tem público para utilizar, tá? E nesse caso, essa empresa ela é muito bem sucedida na região da Engenheiro Luiz Carlos Berrini da Rua Funchal. Lembrando que nesse perímetro eles são extremamente fortes. Nesse perímetro ali, eles são os que mais possuem empreendimentos da rede, né? E sim, foi através de uma análise SWOT que eles perceberam que os hotéis precisavam ser construídos. E lembrando que dentro desse perímetro eles oferecem opções de hotéis diferentes. Então, por exemplo, lá nesse perímetro eles oferecem a opção de um hotel boutique, que seria um hotel 4 estrelas, né? Então tem academia, piscina, quartos relativamente confortáveis, bons chuveiros, bons banheiros, ok? Aí eles têm uma outra opção que é uma espécie de um hotel convention. O que é esse hotel convention? É um hotel que ele é um pouco maior, ele possui salas de evento para atender uma demanda empresarial. Então, por exemplo, geralmente bancos, quando eles precisam falar sobre algum tema mais delicado, cobrança de resultados e coisas do tipo, muitas vezes dentro do prédio dos bancos, das seguradoras, das empresas, eles não possuem, por exemplo, um auditório ou um espaço, ou se até possuem, mas eles não têm disponibilidade e eles precisam fazer uma reunião de urgência, eles pegam essas salas dos hotéis. E essas salas dos hotéis acabam suprindo essa necessidade deles e acaba comportando. Lembrando que nessas salas de hotel, geralmente tem o serviço de sala, então você tem água, café, entre outras coisas. Para vocês entenderem como é que é importante a análise da matriz SWOT. Se eles não fizessem essa análise, eles não saberiam se era necessário construir mais empreendimentos e quais tipos de empreendimentos eram necessários. Então eles têm esses hotéis boutiques, eles têm um hotel 5 estrelas destinado a atender os diretores das empresas, né? As pessoas aí que fazem tomadas de decisão, num ponto estratégico, porque ele fica entre o Hotel Hilton e o Hotel Sheraton. Você tem ali uma outra opção, que é para quem quer trabalhar e morar no mesmo empreendimento, né? Então você tem uma espécie de sala comercial com serviços hoteleiros, né? Com serviços aí. Então, ou seja, é possível, né, num desses empreendimentos, você ter o seu escritório ou trabalhar por um período naquele escritório. E se caso você precisar de um almoço com o seu cliente, você não precisa sair do escritório. Você só apenas liga e o serviço de sala vai até o seu escritório, certo? Você tem uma opção de flat, ou seja, você tem alguns serviços hoteleiros, mas você tem essa opção de flat que justamente
vai de encontro com essa necessidade do cliente ter um ambiente que seja mais parecido com uma casa. Isso geralmente acontece quando a pessoa precisa ficar por longos períodos, ao invés de ficar tipo 3, 4, 5, 6 meses dentro do hotel. E por que que eles fizeram isso? Realmente porque com a análise SWOT, eles entenderam o público que eles precisavam atender, entenderam que tinha público para isso, e sim, eles entenderam o panorama da empresa e o contexto de uma forma correta. Assim sendo, eles foram assertivos nas decisões deles, né? Eles foram assertivos nessa decisão, nessa criação desses empreendimentos. Porém, quando você observa situações como questões de shoppings, como eu posso dizer, existem shoppings que têm uma vida muito longa e se tornam marcos dentro da cidade. Exemplo desses shoppings é o Shopping Aricanduva, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi, certo? E outros que simplesmente eram até bons shoppings, mas que por N problemas de localização, N problemas enfim, de público, até saíram do papel, mas foram à falência. Por exemplo, ali na Zona Leste, bem próximo ali à região da Águia de Aia, tinha um shopping. Esse shopping ele era muito bom, só que com o tempo ele começou a ficar com poucas lojas, poucas lojas, poucas lojas, até que ele fechou por completo, certo? O que que acontece? Não foi feita uma análise SWOT, né? Uma vez que quando abriu o shopping em Itaquera, ele fez muito mais sucesso, levando em consideração que era um shopping que tinha uma localização extremamente feliz, né? Uma vez que você tem ali a conexão das linhas de metrô e da linha de CPTM, você tinha o quê? Movimentação, fluxo de pessoas andando pelo shopping. E shopping precisa disso, precisa de fluxo, precisa de pessoas entrando, olhando, vendo e, consequentemente, acabam comprando, certo? Existem outros projetos que, por exemplo, são até projetos muito interessantes, mas que nunca saíram do papel, justamente porque a ferramenta ela traz um embasamento para você ter essa questão do ponto final, né? É você conseguir dar um ponto final, falar, não, isso não dá certo, não vamos gastar dinheiro com isso, certo? Então, por exemplo, um projeto que podemos dizer que foi através da análise SWOT que ele não saiu do papel, né? Deixa eu pensar aqui. Lembrei, a Transbrasil começou a fazer operações lá nos anos 90 de para os Estados Unidos. Então, qual era o intuito? Era, como estavam fazendo voos internacionais, era elevar o padrão do serviço de bordo, né? Então era colocar louças personalizadas, finas, para que pudessem realizar todo esse serviço, né, dentro do avião. O que que acontece? Fizeram-se uma análise SWOT e entenderam que o público não identificaria isso como um requinte, como algo agregasse valor, né? Eles entendiam que isso seria algo que iria agregar valor ao produto existente. Eles entenderam que seria apenas um gasto desnecessário, uma vez que o foco é o cliente não ia perceber isso, o cliente não iria comprar mais passagens da Transbrasil, ou o fluxo de passageiros iria aumentar dentro da empresa, né? Pela utilização dessas louças mais refinadas, desse tipo de serviço mais refinado. Então, quando a gente pensa nessa questão sobre o que sair do papel e não sair, muitas vezes, muitos projetos parecem ser interessantes no papel, mas quando você faz análise SWOT com os devidos estudos mercadológicos, você começa a perceber que esse projeto se torna inviável
seja a execução por fatores operacionais, seja por fatores financeiros, né, custos, e até mesmo por fatores culturais, né? Uma vez que nós, nesse caso, nós lidamos com pessoas, né? E pessoas são diferentes, então nós precisamos buscar atender sempre bem.